capítulo 5, os versos 25 a 30. Vamos ler a uma só voz a palavra de Deus. Leamos. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz à igreja, porque somos membros do seu corpo. Vamos orar? Senhor Deus, nós louvamos e bendizemos mais uma vez o teu santo nome. Te damos graças, ó Pai, pela oportunidade que temos de ler, ó Deus, a tua palavra, de nos debruçarmos sobre ela, Senhor, e recebermos o ensino que o Senhor tem aos nossos corações nesta noite. Nós suplicamos, ó Deus, que o Senhor possa falar aquilo que o Senhor deseja, e que nós possamos sair daqui, Senhor, de maneira diferente como nós entramos. Abre os nossos ouvidos, ó Pai, abre o nosso coração, para que possamos receber e entender, ó Deus, a Tua palavra. Que não haja em nós, ó Deus, nenhuma distração, nenhuma preocupação, nada, Senhor, que queira roubar a semente que o Senhor há de plantar em nós nesta noite. Assim nós te agradecemos e te bendizemos e colocamos, ó Deus, as nossas vidas diante do Senhor. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Os irmãos podem assentar-se. Irmãos, parece que homens ou maridos cheios do Espírito Santo têm se tornado uma espécie em extinção. É cada vez mais difícil nós encontrarmos homens que podem liderar a sua família. A gente ouve de vez em quando, né? Ali e acolá nós nos encontramos com esposas que estão extremamente cansadas e, por que não dizer, estão aborrecidas, exatamente porque elas têm dentro de casa um marido, então, que não tomam a frente, não lideram e não conduzem a sua família nos caminhos do Senhor. Apesar desse quadro, né, que muitas vezes nós encontramos, felizmente, a gente ainda encontra casos de homens que são cheios do Espírito Santo. Homens que, pela graça de Deus, conseguem, então, amar e guiar as suas esposas. Eles nutrem e também eles conduzem os seus filhos no caminho do Senhor. Mas a bem da verdade, meus irmãos, é que o quadro ou a situação que nós encontramos hoje poderia, né, na verdade deveria estar bem melhor do que a realidade mostra. Basta a gente fazer uma pequena verificação nos lares das nossas igrejas presbiterianas de modo geral. Basta você ver as UPHs das igrejas, dos presbitérios e dos sínodos, que você então vai notar como é difícil então você juntar um grupo de homens exatamente para ajudá-los a conduzir ou a liderar a sua família e também liderar a igreja do Senhor. Talvez essa situação ela explique, embora ela não justifique, a quantidade de documentos que sobem ao Supremo Concílio, exatamente pedindo a ordenação de mulheres ao diaconato, a que mulheres então possam pregar na igreja, que as mulheres tenham mais liberdade então, no que diz respeito ao trabalho da igreja do Senhor Jesus Cristo. Exatamente por causa disso, porque o que nós encontramos muitas vezes são homens e maridos apáticos no lar e também apáticos na igreja. O resumo, então, irmãos, é que nós precisamos urgentemente
de maridos cheios do Espírito Santo. Então vejam que esta é a tônica aqui do apóstolo Paulo. Ele vai dizer então que uma vez que nós fomos selados pelo Santo Espírito da promessa, conforme ele diz lá no capítulo 1, agora aqui no capítulo 5, então ele diz que nós precisamos ser cheios do Espírito. Nós precisamos, então, ser tomados pelo Santo Espírito de Deus. E como nós vimos na semana passada, a Sociedade Bíblica do Brasil, nesse caso aqui, ela faz um desfavor para nós, exatamente quando ela separa, então, o verso 21 do verso de número 22. Exatamente porque ela pode trazer a impressão equivocada de que no verso 22 o apóstolo Paulo, então, encerrou um assunto, e no verso 22, então, ele começa um assunto completamente diferente. Quando, na verdade, o apóstolo Paulo está falando de um assunto só e trazendo as implicações práticas, então, exatamente do que ele está dizendo. Então, veja aí no verso 21, que o apóstolo Paulo, então, diz que nós devemos nos sujeitar uns aos outros no temor de Cristo. Nós falamos isso alguns domingos passados, que alguém cheio do Espírito Santo é alguém, então, que, dentre outras coisas, se sujeita, então, ao senhorio do Senhor Jesus Cristo. Então, a palavra que é traduzida aqui para nós como sujeitar, ela tem exatamente essa ideia, né, de organizar, de subordinar, de obedecer, de se colocar debaixo de. Ou seja, aquele, então, que se submete a Cristo, ele também deve se submeter uns aos outros. Então, quando Paulo aplica, então, esse princípio da mútua sujeição, ele afirma, então, que as esposas devem ser submissas ao seu próprio marido. Nós vimos isso na semana passada. Ou seja, uma mulher casada que se sujeita a Cristo, ela demonstra esse princípio no convívio do lar, sujeitando-se ao seu próprio marido. Assim também, o marido que se sujeita a Cristo, ele demonstra esse princípio de sujeição ao Senhor Jesus Cristo, amando a sua esposa, como a gente vai ver hoje, a partir do verso de número 25. Logo, irmãos, o que nós podemos afirmar é que a esposa e o marido, antes mesmo deles cumprirem, então, os seus deveres dentro do lar, no caso, a esposa se submetendo ao seu marido e o marido amando a sua esposa, eles precisam, antes de tudo, submeter-se ao Senhor Jesus Cristo. Em outras palavras, irmãos, a esposa e o marido, eles precisam da graça de Deus. Eles precisam da misericórdia de Deus. Isso não é algo automático, isso não é apenas um dever social do marido e da esposa, mas, sobretudo, então, é um dever de cada um de nós como crentes no Senhor Jesus Cristo. Então, nós vamos dar uma olhadinha sobre os deveres, então, do marido cheio do Espírito Santo, conforme o apóstolo Paulo descreve aí a partir, então, do verso de número 25. A primeira coisa, então, que nós podemos mencionar é que o homem cheio do Espírito, ele é submisso a Cristo. Nós já falamos sobre isso. Veja novamente o verso de número 21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Conforme nós vimos na semana passada, o verso 21, então, ele fala de uma sujeição geral, onde cada um de nós precisamos nos sujeitar uns aos outros. É a mesma coisa, conforme o apóstolo Paulo diz lá em Romanos capítulo 12, nós devemos preferir em honra uns aos outros. Sujeitar-se uns aos outros é o mesmo do que uma afeição mútua, é ter humildade, é ter voluntariedade em cooperar com os demais membros do corpo. O homem, então, cheio do Espírito, é aquele homem, então, submisso ao senhorio de Cristo. E é exatamente este homem cheio do Espírito, que se sujeita, então, ao Senhor Jesus Cristo, que está pronto, então, para amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Então, notem, irmãos, que a sujeição do marido a Cristo,
Ela não apenas antecede o seu amor pela esposa, mas o conduz exatamente a esse propósito, para que ele possa então amar a sua esposa como Cristo amou a sua igreja. Isso nos conduz então ao ponto seguinte: o homem então cheio do Espírito, ele ama a sua esposa de maneira sacrificial. Veja aí os versos 25 a 27. Paulo então vai dizer: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Se a palavra submissão revela então a sujeição da mulher a Cristo, a palavra amor revela então a sujeição do homem ao senhorio do Senhor Jesus Cristo. É interessante aqui, irmãos, que a palavra que aparece tanto na ordem de Paulo de que os maridos devem amar a vossa mulher, e na menção que Paulo faz de que Cristo amou a igreja, o verbo que aparece tanto para um como para o outro é o mesmo. É o verbo que nós conhecemos, né? O verbo ágape. E é interessante, né, que geralmente a gente pensa no amor de um homem para com uma mulher, com um outro verbo, né, que também é traduzido como amar, né, que é o verbo grego eros, né, de onde vem a palavra erótica, por exemplo, né, aqui não no sentido pejorativo, mas aquela paixão de que um homem sente por uma mulher. Mas aqui Paulo não está falando desse amor, ele está falando de um amor sacrificial. É um amor que é muito mais do que um amor romântico. Ele fala de lealdade, ele fala de integridade. É um amor que é feito com aliança. É um amor incondicional. Nós poderíamos então definir esse amor como um sentimento espontâneo, que estimula uma pessoa a entregar-se, a dedicar-se a outro ou a algo. É também uma atividade prazerosa, envolve o íntimo, o mais profundo do nosso ser. William Hendrickson, que é um comentarista, ao comentar esse texto, ele define então este amor da seguinte maneira: ele diz assim: o amor requerido deve ser bem cimentado, íntegro, inteligente e determinado. Um amor no qual a personalidade toda, não apenas as emoções, mas também a mente e a vontade se expressam. Ele vai dizer: a principal característica desse amor, todavia, é que ele é espontâneo e abnegado, pois se compara ao amor de Cristo, por meio do qual a si mesmo se deu pela igreja. Ele termina dizendo o seguinte: amor mais excelente que este é inconcebível. O amor, então, do marido pela esposa não se prova, irmãos, apenas por palavras, mas por ações. Notem, então, que o amor de Cristo levou a entregar-se pela igreja. E o sentido aqui desse verbo entregar-se no original, ele é bem interessante e nos remete exatamente o que foi o sacrifício de Cristo. Ele entregou-se a outros, ele entregou-se sob custódia. O sentido desse verbo, em algumas ocasiões, diz que ele entregou-se após traição. Não é interessante, não é? Porque remete exatamente o que foi, na prática, a entrega do Senhor Jesus Cristo por nós. Em resumo, irmãos, o marido demonstra a sua sujeição a Cristo quando ele ama a sua esposa ao ponto de sacrificar-se por ela. O marido, então, cheio do Espírito, ele sofre o dano por sua esposa. Ele assume o lugar dela. Ele se coloca, então, na posição dela. Ele assume as broncas da esposa quando essas coisas acontecem. Mas Paulo prossegue a sua aplicação. Veja aí os versos 26 e 27. O apóstolo Paulo então diz o seguinte: que Cristo entregou-se à igreja para que a santificasse,
tendo-a purificada por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Se por um lado, então, os esposos devem amar a sua esposa sacrificialmente, por outro lado, então, esse amor deve conduzi-lo, então, ou conduzir o marido a levar a sua esposa a uma vida santificada. Percebam então aqui, irmãos, que a entrega ou o sacrifício do Senhor Jesus Cristo não significou apenas a nossa justificação, ou seja, a nossa aceitação diante de Deus, mas o sacrifício de Cristo também implica na nossa santificação. Ou seja, nós precisamos ser semelhantes a Cristo. Do mesmo modo, o marido, então, ele deve amar a sua esposa de maneira incondicional e sacrificialmente. Mas o apóstolo Paulo não para por aí. Ele diz, então, que o amor do marido deve conduzir, então, a esposa na sua santificação. Isso significa, maridos, que o marido, então, sujeito a Cristo, ele ama a esposa da maneira como ele é, da maneira como ela é, do jeito que ela é. Mas o marido, então, que se submete a Cristo e ama a sua esposa, ele não vai deixá-la da maneira como ela está. Se pudermos, então, resumir tudo isso que eu acabei de falar numa só frase, a gente poderia, então, dizer que o amor do marido demonstra aceitação, mas leva à transformação. Mas o que encontramos aqui, irmãos, é um grande desafio para nós. Porque geralmente os maridos, eles são negligentes quanto a esse segundo ponto da santificação. Eles sequer se sentem responsáveis pela santificação das suas esposas. Talvez até eles entendam essa questão do amor sacrificial, de dedicar-se à sua esposa, mas eles não observam a questão da santificação. Essa santificação, então, diz Paulo, inclui esse amor, mas também inclui o discipulado, a oração, a leitura e a explicação da palavra de Deus às nossas esposas. E queiram ou não, isso inclui muitas vezes até mesmo repreensão, disciplina, discordância. Talvez você está dizendo assim, esse pastor está doido, ele está viajando na maionese, eu quero ver ele entrar em casa hoje. Mas veja, irmãos, não é isso que Cristo faz com a igreja? Cristo nos aceita como seus filhos, mas Ele também nos santifica, conforme é dito aqui, Ele nos santifica então por meio da palavra. Não é isso que Cristo faz com a igreja? Ele repreende, Ele admoesta, exatamente porque Ele quer apresentar esta igreja, como diz no verso 27, igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Não é isso que o Senhor Jesus Cristo faz conosco, a sua igreja? Portanto, o marido não deve apenas ser o provedor do lar, no que diz respeito, então, às questões materiais, mas ele também deve ser o provedor nas questões espirituais e também nas questões emocionais, conforme a gente vai ver um pouquinho mais adiante. Mas no que diz respeito, então, às coisas espirituais, o marido que ama a esposa, que se sacrifica por ela, ele não deixa as questões espirituais a cargo, então, das suas esposas. E o marido, então, que deixa as coisas espirituais a cargo das suas esposas, ele peca, então, contra o Senhor, e ele faz exatamente aquilo que é contrário a que Cristo faz com a igreja. Porque é Cristo, então, que guia a igreja. É Ele, então, que conduz a igreja. E o marido deve fazer a mesma coisa. Isso significa, maridos, que eu e você devemos aprender a Escritura, de tal modo
que nós podamos estar preparados para ensinar as nossas respectivas esposas, a fim de que elas sejam transformadas pela palavra de Deus. Cabe a cada um dos maridos educar então a sua esposa, a conduzi-las espiritualmente, para que elas então possam ser guiadas, assim como Cristo guia a igreja. Uma última questão importante sobre isso, irmãos. Percebam então que os maridos que nutrem as suas esposas espiritualmente, eles vão ser então uma bênção para a igreja. Não é à toa, irmãos, que o apóstolo Paulo, ao apresentar os requisitos do oficialato, tanto para o presbítero e também para o diácono, uma das condições, então, que é colocada ali, é exatamente, então, o fato de que eles devem governar bem a sua própria casa. Paulo, então, vai dizer isso lá em 1 Timóteo capítulo 3. Ele diz sobre o presbítero que ele deve governar bem a sua própria casa, criando os filhos sobre disciplina com todo respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Ele menciona um pouco mais adiante, o diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a própria casa. Então veja o requisito então que é colocado até para a liderança da igreja, de que seja um marido que conduz bem a sua própria casa. Finalmente, irmãos, o apóstolo Paulo nos diz que o homem cheio do Espírito, ou o marido cheio do Espírito, ama a sua esposa como ao seu próprio corpo. Veja aí os versos 29 a 30. Assim também os maridos devem amar a sua esposa como é o próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne. Antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Amar a esposa como ao seu próprio corpo não deve ser entendido que nós devemos amar o nosso corpo para que nós possamos amar a nossa esposa. O sentido aqui é que nós devemos amar a nossa esposa como ao nosso próprio corpo, exatamente porque a esposa é o nosso corpo. Isso tem a ver exatamente com o fato de que o apóstolo Paulo então menciona que assim como Cristo é o cabeça da igreja e a igreja é o seu corpo, o marido é o cabeça da mulher e a mulher é o corpo do homem. Então o marido deve cuidar da esposa exatamente porque ela é o seu próprio corpo. Paulo então faz 3 referências ao próprio corpo. Ele diz aí no verso 28, quem ama a esposa a si mesmo se ama. Porque a esposa é o corpo dele, está ligado a ele, faz parte dele. Então a gente sabe exatamente, né, como é que isso funciona. Nós amamos o nosso corpo, e aqui o sentido é de que o corpo da mulher, de que a mulher é o próprio corpo do homem. Mas ele diz também, aí no verso 29, que o marido então deve amar a sua esposa como ao seu próprio corpo, porque ninguém se odeia. Ele diz aí no verso 29, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida. Os homens sabem do que Paulo está falando. Se nós não cuidarmos do nosso próprio corpo, nós vamos ter sérios problemas. A barriga cresce, o cansaço vem, os problemas de saúde começam a aparecer. O apóstolo Paulo, então, diz que exatamente acontece com o marido que não cuida da sua esposa. Se ele se torna, então, negligente nos cuidados da sua esposa, ele deve estar pensando assim, eu não estou fazendo nada demais, isso não vai trazer nenhum problema para mim. Eu desprezo, eu negligencio os cuidados com ela, mas está tudo bem, não vai acontecer nada comigo, né? O importante é que a gente está aqui morando debaixo do mesmo teto. O apóstolo Paulo, então, está dizendo, não, isso uma hora vai acontecer um prejuízo. Uma hora, então, você vai receber a conta dessa falta de cuidado, então, para com a sua esposa. Como é que Paulo demonstra que o marido deve amar a sua esposa? Veja ainda o verso 29, ele diz, alimentando e cuidando dela. Então, preciso deixar bem claro, viu? Alimentar aqui não é dar comida, viu?
Alimentar aqui é nutrir. Alimentar aqui, então, é o mesmo que, preste atenção, tornar-se maduro, educar, nutrir. O sentido da palavra criar, da palavra alimentar, ela tem um sentido, então, de criar. Ela tem um sentido aqui, né? Por mais absurdo que você talvez esteja pensando, mas ela tem um sentido de educar desde a infância. Parece estranho, não é, que o apóstolo Paulo esteja falando disso de uma esposa, de uma mulher que provavelmente já é uma adulta, mas aqui o sentido é que essa esposa, então, ela precisa ser criada, ela precisa ser educada, ela precisa, então, ser conduzida como se ela fosse uma criança. Esse é o sentido no original. E eu espero que as irmãs não se aborreçam comigo, nem com o apóstolo Paulo. Mas é exatamente isso que ele está mencionando aqui. Isso, então, irmãos, traz pelo menos duas verdades para nós. A primeira delas é que talvez o apóstolo Paulo esteja mencionando exatamente o fato de que as esposas não estão prontas, não estão maduras. Aí você vai dizer, mas às vezes o marido também não está maduro. Certamente. A segunda coisa, então, que o apóstolo Paulo menciona, a segunda lição que a gente tira disso, que faz, então, razão daquilo que eu acabei de dizer, é que, então, os maridos devem conduzir a sua esposa à maturidade. A ser uma esposa, então, que cresça na graça e no conhecimento de Deus. O sentido, então, é que o marido toma essa mulher como uma criança e ele a conduz, então, para que ela se torne uma mulher madura, uma mulher plena, uma mulher, então, completa. Então, notem aqui, irmãos, o contraste que o apóstolo Paulo faz diante de nós. Ele diz, o marido não odeia o seu próprio corpo, mas ele nutre, ele cuida. Então, o que nós temos diante de nós é que não basta nós não odiarmos a nossa esposa. Isso já está de bom tamanho, se nós conseguirmos isso, não é? Mas ele diz que nós devemos fazer algo positivo em favor dela. Ou seja, nós devemos nutri-la, nós devemos cuidar dela. O marido, portanto, que apenas aceita a esposa do jeito que ela é, porque ele pensa então que está demonstrando um amor incondicional a respeito dela, ele não completa de fato o amor que é mencionado aqui pelo apóstolo Paulo, porque ele precisa então não apenas aceitar essa esposa da forma que ela é, do jeito que ela é, mas ele precisa conduzi-la por meio de nutrição e cuidado. Isso significa, marido, preste bem atenção, que embora a sua esposa possa ser uma pessoa imatura, talvez você considere a sua esposa como uma pessoa difícil, talvez você considere a sua esposa como alguém que tem ideias complicadas. Saiba que você é responsável por conduzir a sua esposa à maturidade. Não adianta trazer para o pastor. É você, então, que precisa conduzi-la. Mesmo diante das dificuldades e das limitações da sua esposa. Seja elas quais forem, é o marido que precisa resolver os imbrólios, as dificuldades, as limitações, tudo aquilo então que nossas esposas muitas vezes passam. Somos nós então, os maridos, que devemos cuidar, alimentar, conduzi-las então a essa maturidade. Mas notem que o apóstolo Paulo então diz que o marido não apenas alimenta a esposa, mas ele cuida dela. E o sentido dessa palavra cuidar, ele é bem bonito, né? Bem interessante. Eu diria até que é romântico, né? Ele diz que esse sentido de cuidar é aquecer, é manter quente, é cuidar com amor terno, é cuidar com carinho. O sentido então aqui, irmãos, é que o marido não apenas deve conduzir a sua esposa à maturidade, mas ele deve fazer isso, então, com terno carinho, com afeição. Isso quer dizer, irmãos, que o marido,
ele deve pastorear, ele deve cuidar, ele deve então acariciar, ele deve compreender os sentimentos da sua esposa, ele deve conversar, ele deve fazer companhia, ele deve ficar ao lado da esposa, e de preferência muitas vezes com a boca fechada, calado, sem falar absolutamente nada, a fim de que a sua esposa então possa ter nele confiança e plena segurança, assim como Cristo faz a sua igreja. E por que o marido deve fazer tudo isso? Isso nos conduz então à terceira referência que Paulo coloca aí no verso 29 e 30, ele diz que Cristo faz isso com a igreja. Ele diz, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Mais uma vez aqui eu uso as palavras do pastor William Hendrickson, quando ele diz o seguinte: já que Cristo, como nossa cabeça, tão assiduamente cuida de nós, membros de seu corpo, então os esposos levem isso a sério e se esforcem por imitar a Cristo na atenção amorosa que põe sobre os seus corpos, ou seja, sobre suas esposas. Embora o homem cristão seja chamado a amar todos os membros do corpo de Cristo, o primeiro alvo do homem cristão casado é amar a sua própria esposa. Embora o marido cristão ele possa ou ele deva assumir responsabilidades com a igreja do Senhor Jesus Cristo, embora este homem casado, este marido possa inclusive trabalhar na igreja, o seu dever e a sua responsabilidade principal é cuidar, alimentar, pastorear a sua família, no caso, a sua esposa em primeiro lugar. Concluo, irmãos, pensando quão desafiador é o amor de Cristo a ponto de entregar a sua própria vida em favor da igreja. O desafio então se torna maior ainda, porque esta igreja ainda não é perfeita e nem sem mácula, conforme a gente pôde ver aqui. A Bíblia, então, e a nossa experiência revela exatamente isso. Como nós somos falhos, como nós somos fracos, quantas vezes nós somos desobedientes, mas Cristo continua firme, nos amando, nos nutrindo e cuidando de cada um de nós. Portanto, então, nós, os maridos, temos um desafio diante da demonstração do amor de Cristo por sua igreja. Amar a nossa própria esposa, nutrir e cuidar dela. O ponto, irmãos, é que assim como a igreja não é perfeita, as nossas esposas também não são perfeitas. Assim como a igreja, então, precisa de nutrição espiritual, precisa de acolhimento do próprio Senhor Jesus Cristo, precisa desse amor constante do Senhor, assim também as nossas esposas precisam dessa nutrição espiritual, desse cuidado, desse carinho, então, que os maridos precisam ter com cada uma delas. É dever, então, da esposa respeitar o marido, mas é dever do marido merecer o respeito da esposa. João Crisóstomo, ele pregando, então, sobre esse texto, ele disse o seguinte: já viste a medida da obediência? Pois houve também a medida do amor. Desejas que tua esposa te obedeça como a igreja a Cristo? Então cuida bem dela, como Cristo faz com a igreja. Diante disso, irmãos, eu queria trazer algumas aplicações e algumas afirmações desse texto para nós. Primeiramente, então, eu quero trazer aqui uma palavra aos homens casados, aqueles que são maridos. Notem, então, o tipo de marido que nós devemos ser. Irmãos, nós não podemos pensar mal, nem menosprezar a nossa esposa. Pelo contrário, nós devemos nutri-la, ajudá-la, e se necessário for, nós precisamos nos sacrificar por ela.
numa sociedade onde a mulher é menosprezada e muitas vezes desvalorizada. Os homens crentes são chamados a fazer o contrário. Há mais uma questão, então, aqui, homens, que nós devemos nos atentar. Essa questão, então, diz respeito à liderança masculina. Notem, então, que Paulo coloca claramente diante de nós: o homem é o cabeça da mulher. Como eu disse no início, homens negligentes na liderança do lar têm se tornado um padrão em nossa sociedade e em nossas igrejas, infelizmente. E muitas vezes nós não podemos tapar o sol com a peneira. Exatamente, a liderança da mulher surge muitas vezes diante da montanha da falta da liderança do homem. Onde estão os homens cheios do Espírito? Onde estão, como diz o apóstolo Paulo, os varões que oram em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade? Onde estão os homens casados, que discipulam, leem a Bíblia e oram por suas esposas e também por seus filhos? Cuidemos, meus irmãos, de não nos tornarmos viciados em trabalho, em outras atividades e nossos cuidados diários, e negligenciamos o cuidado com a nossa esposa. Isso serve para cada um de nós, inclusive para o pastor. Amar a esposa, então, como Cristo amou a igreja, não diz respeito apenas a colocar comida em casa e vesti-la, mas conduzi-la a uma vida espiritual e emocional maduras. Maridos cheios do Espírito trabalham para que as suas esposas se tornem, então, maduras espiritualmente e emocionalmente. Eu também queria trazer uma palavra aos homens solteiros. Notem, então, o padrão do amor que vocês precisam ter para com a esposa. Então, fiquem sabendo, jovens, viu? Não basta ter um bom emprego e ganhar dinheiro. Você vai precisar de muito mais do que isso para conduzir a sua esposa. Você precisa de uma vida espiritual ativa e constante. Você, jovem, homem, você precisa ser o primeiro, então, a ler a Bíblia e orar. Caberá a você, meu jovem, a condução da sua esposa, dos seus filhos, quando eles vierem. Por isso, como eu mencionei na semana passada, irmãos, Deus não aprova o jugo desigual. Se o marido, então, deve conduzir a sua maturidade com Cristo, como é que ele vai fazer isso tendo uma esposa incrédula? Uma esposa que não tem o principal, o fundamental. Ela não tem o básico a respeito da fé cristã. Reitero, então, o que eu disse na semana passada. A Bíblia, então, ela condena o casamento misto. E ela não dá qualquer garantia de que um casamento misto pode levar à conversão do cônjuge incrédulo. A Bíblia não fala de casamento evangelístico, viu, irmãos? Não tem isso lá. Também eu quero deixar aqui uma palavra às irmãs, às mulheres solteiras. Cuidado, então, com quem vocês pretendem se casar. Tenham plena certeza de que o seu pretendente sabe dos seus deveres como esposo. Perceba desde já se esse seu pretendente, ele ora, ele lê a Bíblia. Faça algumas perguntas sobre a Bíblia e sobre as doutrinas a este jovem e espere para ver quais são as respostas que ele vai trazer para você. Se você quiser, pode me mandar assim, eu posso te mandar algumas perguntas que você pode fazer para esse jovem pretendente, né? Para você saber se ele é uma pessoa de Deus ou não para a sua vida. A depender, então, das respostas que ele te der, ou se ele não te der nenhuma resposta, talvez seja o momento, então, de você repensar se realmente você deseja ter esse rapaz, então, como seu futuro esposo. Então, perceba, minha jovem, se esse belo varão, ele não toma iniciativas para resolver as questões importantes da sua vida, da vida pessoal dele, se ele não toma iniciativa, se ele não tem liderança, então, para resolver as suas questões pessoais, adivinha sobre quem vai cair todos os deveres de liderança
quando você se casar com ele. Novamente, eu digo às irmãs, não casem em julgo desigual. Como é que, de fato, esse seu marido vai poder conduzir você à maturidade com Cristo, se ele não é um cristão? Como é que um marido incrédulo vai poder amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, se ele não conhece o amor de Cristo e se ele não frequenta a igreja? E finalmente, eu quero novamente me dirigir aqui aos maridos. Olhem para o amor de Cristo. Notem então que o apóstolo Paulo diz que Cristo se entregou por nós. O marido, portanto, que entende quão grande foi o sacrifício de Cristo por ele não terá dificuldades de amar a esposa. O marido que foi alcançado pelo amor de Cristo, ele não terá dificuldades de ajudar a sua esposa no lar, nas tarefas de casa, nos seus anseios de toda natureza. O marido que está sendo nutrido pelo amor de Cristo, ele fará então todo o possível para que a sua esposa também seja alimentada e cuidada. O marido então que está sendo nutrido pelo Senhor Jesus Cristo, ele não terá dificuldades de orar com a sua esposa e também orar com ela. O marido que conhece o amor de Jesus, ele sabe que precisa ser corrigido pelo seu Salvador. O marido, então, que é corrigido pelo Senhor, ele não terá dificuldade de admoestar a sua esposa, de corrigi-la, de trazê-la, então, para o caminho correto. Ele fará isso com misericórdia, com ternura, com paixão, porque é isso, então, que Cristo faz com a igreja. O marido, então, que recebe o amor de Cristo, ele não ficará com raiva, nem odiará a sua esposa, porque Cristo não odeia a sua igreja. E ainda que de vez em quando a gente seja tomado de ódio, de raiva, por alguma coisa que a nossa esposa faça a nosso respeito, este marido então vai se sujeitar a Cristo, suplicando então a sua graça e a sua misericórdia, para amar a sua esposa como convém fazê-lo. O marido que sabe que Cristo se entregou por ele na cruz do Calvário, ele fará o mesmo, se necessário, por sua esposa. Quando um esposo crente ama a sua esposa dessa maneira, a obediência por parte da esposa crente será fácil. Quando isso acontece, muitas vezes o que a gente ouve das esposas é o seguinte: meu esposo me ama de modo tão profundo e tão bom para comigo, que na primeira oportunidade me apresso em obedecê-lo. Que a graça de Deus nos capacite, amados irmãos, especialmente aos maridos aqui presentes, a sermos maridos cheios do Espírito, para a glória e louvor do nosso Deus. Vamos orar mais uma vez, pedindo a graça do Senhor sobre as nossas vidas. Pai, nós te louvamos e te bendizemos nesta hora. Te damos graças, ó Pai, mais uma vez, por tua misericórdia sobre as nossas vidas. Obrigado, Senhor, por tua palavra. Pedimos que ela possa encontrar lugar nos nossos corações. É o que nós suplicamos em nome de Jesus. Amém.